Olá, meus irmãos, tudo bom? Se você encontrou esse vídeo, provavelmente você faz parte de um grupo que são as 10 virgens, que são a noiva do Cordeiro. E você está aqui, achou esse vídeo porque você precisa se despertar e comprar o seu azeite, comprar azeite enquanto é tempo. Aqueles que entendem, entenderão sobre o que estou falando. Irmãos, eu tô fazendo um vídeo diferente hoje porque é o seguinte, faz 3 dias que eu desperto de manhã com uma palavra, uma canção, e essa palavra já é o terceiro dia seguido que pela manhã essa mesma canção está martelando na minha cabeça. Então eu vou abrir a palavra aqui, que o Eterno dirija os nossos corações para que nós possamos entender do que se trata. Ok, então vamos lá, Ezequiel 37. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor. Deixa eu ver uma outra. Deixa eu ver King James aqui. Aí, ó. A mão do Senhor, a mão do Altíssimo, a mão do Eterno, Adonai, estava sobre mim e me carregou para fora no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eu quero só esclarecer o seguinte. Quem é esse homem que está falando? O nome dele é Ezequiel, ok? Ezequiel pertence à casa de Judá. E Ezequiel, ele estava na Babilônia. Ele foi retirado de Jerusalém e foi levado para a Babilônia como cativo, ok? E lá na Babilônia, o Eterno começou a falar com ele. E ele está dando essa palavra. É o seguinte. Eu vou entrar com vocês num assunto mais para frente, mas eu já vou pincelar para que vocês consigam entender. Essa palavra ele deu para a casa de Israel, ok? Depois de Salomão, quando chegou o filho de Salomão, o país Israel foi dividido em duas casas. Uma casa é Israel, com 10 tribos. Número 10 significa a totalidade de algo. Por isso que se fala de 10 virgens, significa totalidade, ok? 10. E eles levaram o nome Israel, porque o nome estava atrelado à totalidade. E Davi, duas casas, que era Judá e Benjamim, essas duas tribos viraram a casa de Davi, ou o Reino do Sul, ou a casa de Judá, certo? Desde que José estava no Egito, Judá protegeu Benjamim. Então, desde sempre, já Jacó, né, Israel, que é o pai de Judá, já colocou Judá e Benjamim lá e deu a governança para Judá, etc. E tudo. Mas nós não vamos entrar nisso hoje. A gente não vai analisar nada disso hoje. Esse assunto para outro dia. Mas o que nós vamos falar aqui? Sobre a época em que Ezequiel falou isso. Ezequiel falou isso 100 anos, um século depois dos israelitas, da casa de Israel ter sido expulsa do território deles e sido esparramada pelo mundo afora. No caso, os sírios, eles invadiram, né? Os assírios, perdão, invadiram e levaram os israelitas embora. E Jerusalém, a casa de Davi, ainda permaneceu um século a mais
ali no território deles mesmo, o território que o Eterno havia dado para Abraão, ok? E um século depois que os assírios vieram e levaram cativos os israelitas, os babilônios vieram e levaram os judeus, a casa de Judá, cativa para a Babilônia. Então nós estamos falando de um profeta que estava profetizando dentro da casa de Judá, lá no cativeiro da Babilônia, ok? Eu estou situando vocês para que a gente possa dar continuidade aqui. Então tá. Voltamos, versículo 1, capítulo 37 de Ezequiel. A mão do Eterno estava sobre mim e me carregou para fora no espírito do Altíssimo, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles. E eis que eram muitos no vale aberto. E eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem esses ossos viver? E eu respondi: Ó Eterno Elohim, ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre esses ossos. E dize-lhes: Ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Altíssimo. Assim diz o Altíssimo Deus a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, eu sou o Eterno, eu sou o Altíssimo, eu sou o Soberano. Deixa eu ver esse mesmo versículo 6 aqui, ó, com a... deixa eu ver. Almeida Revista Atualizada. Porém, em vós o fôlego de vida e vivereis. Então, sabereis que eu sou assim. Aí, ó. Fôlego de vida. Muito bem. Então, vamos voltar lá em... Onde que eu tava mesmo? Tava na King James? Ou na King James, certo? Lemos o versículo 8, né? Não, 6. Agora vamos para o versículo 7. Então, profetizei como havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse, ele quem? O Eterno, o Altíssimo, Adonai. Disse para quem? Para Ezequiel. O que foi que ele disse? Versículo 9. Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, filho da humanidade, e dize ao vento: assim diz o Senhor Deus, assim diz o Altíssimo, Soberano, Eterno, Adonai Tsevaote: vem dos 4 ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés.
um exército extremamente grande. Nossa, e esse extremamente grande está ligado a uma das palavras que Moisés deu sobre os filhos de Israel, sobre Efraim. E um exército extremamente grande. Então, versículo 11. O Eterno me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eu quero fazer um parênteses aqui, gente. A casa de Israel não é o Estado de Israel. O Estado de Israel é um país, é um Estado, tem um governo, tá ali. A casa de Israel é outra coisa totalmente diferente. Nós vamos falar sobre isso, mas eu quero que você entenda que a casa de Israel é um grupo de pessoas compostos por 10 clãs que levam o nome do seu patriarca. Esses 10 clãs levam o nome do patriarca, o patriarca Israel. Esse patriarca tem mais outros 2 clãs que são descendentes dele, mas que são outra casa. Eles faziam parte da casa de Israel, porém, a casa de Israel, ela foi cortada, ela foi divorciada do Eterno, ok? Então, o Eterno está dizendo para um profeta da casa de Judá, que estava entre os seus... a sua tribo, entre o seu reino ali, o reino de Judá, cativo, dentro do cativeiro de Judá, que foi o cativeiro da Babilônia, estava lá no cativeiro, um profeta deles, profetizando para pessoas que estavam esparramadas, não estavam nem ali para ver. Porque ele não profetizou em outra época antes do... Por que essa profecia aconteceu justamente ali? Por que ela não foi profetizada entre os israelitas? Por que ela foi profetizada ali entre os judeus e não entre os israelitas? Por que ela foi profetizada só 100 anos depois, um século depois, que eles já tinham sido esparramados entre as nações? Por quê? Já se perguntou? Porque para servir de testemunho. Porque os rolos da profecia, esse rolo de Ezequiel ia ficar entre os judeus. E quando o Messias chegasse dentro da casa de Judá, esse testemunho já tinha sido dado para que eles possam entender tudo que foi feito a obra da cruz. Mas a gente vai chegar lá, vai chegar nessa informação ainda. Vamos voltar aqui para o texto. Versículo 11. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. Ou seja, eles foram desenraizados, eles foram lançados fora, eles foram cortados. Eles não têm mais esperança. Por que não tem mais esperança? Deixa eu só dar uma pincelada aqui, fazer um esclarecimento rápido, depois a gente vai ver isso com mais calma. Mas só para dar um esclarecimento rápido. Dentro da lei, se uma mulher recebesse carta de divórcio do marido, ela se casou, tal, por algum motivo o marido deu carta de divórcio para ela, certo? E ela voltou para casa dos seus pais e ficou ali. Se mais para frente o marido quisesse voltar com ela, mas ela ficou na casa dos pais, ela não se envolveu com ninguém, certo? Ela poderia voltar, ok? Mas se
O marido dela deu carta de divórcio para ela e ela teve com outro homem. E aí, supostamente, que esse homem morreu. E aí, ou foi embora, sei lá o que, ela teve com outro homem. O primeiro marido poderia recebê-la de volta? Não. Ela não poderia ser recebida de volta, porque isso seria uma abominação. Por quê? Porque ela já esteve com outro homem. Então, ela voltar para o seu primeiro marido seria uma desonra. Desonraria ele, porque ela já esteve com outra pessoa. Aí você entendeu a questão, correto? Quando essa mulher foi divorciada e ela esteve com outra pessoa, ela não casou com outra pessoa. Não tem como. Ela era divorciada, então ela estava amigada, amaziada, ela estava com um relacionamento que não era um relacionamento de esposa. Para que ela pudesse casar de verdade, ela, ali no caso, ela estaria como em adultério, ok? Ah, mas eu tô divorciada. Eu estou falando da lei, gente, eu não estou falando dos dias de hoje, estou falando da lei, lá na Torá, ok? Se ela está recebeu carta de divórcio, então ela é divorciada, ela volta para casa do pai, pronto, fica ali na espera. Se o marido quiser reatar com ela, é uma coisa. Se ela vai lá, não, eu vou viver minha vida, eu vou partir para outra, beleza, ela partiu para outra, mas ela está em adultério. Perante a lei, que lei? De Moisés, ok? Ela estaria em adultério, estaria com outra pessoa, mas estaria em adultério, ok? Para ela se casar novamente e sair de condição de adúltera, de divorciada, não tem como ela virar solteira. Não tem como regredir, porque ela já esteve casada, não tem como ela voltar a ser solteira, ela não tem como voltar a ser virgem. Não existe forma, ela já foi casada. Então, ela tem que, para se casar novamente, ela tem que entrar numa outra condição, a condição de viúva. Aí o marido dela, que ela tinha casado primeiro, morreu, certo? Aí, ela estando com o outro, ou não mais, ou querendo começar um relacionamento com outro, se o primeiro marido dela morreu, ela é considerada como viúva. Aí, como viúva, sim, ela pode adquirir um novo casamento, correto? Então, por que a casa de Israel está como um vale de ossos secos? Nossos ossos se secaram, nossa esperança está perdida, nós estamos cortados fora por nossa parte. Por que a casa de Israel se sentia assim? Porque para eles voltarem a ter um relacionamento com Deus, uma aliança com o Eterno, só era possível, tanto com o Eterno, com Deus, para eles casarem novamente, para ter qualquer aliança espiritual, estou falando. O primeiro marido tinha que morrer. Quem é o primeiro marido de Israel? Com quem Israel fez aliança no Monte Sinai? Não foi? Israel não fez aliança com o Eterno? O Eterno não desposou Israel? Adonai desposou Israel. Agora me diz uma coisa, ele vai morrer? Não, gente, ele é eterno. Aí o próprio nome diz eterno. Então, quando é que Israel divorciada poderá um dia na face da terra sair da condição de adúltera? Nunca. Nunca sairia. Então, qualquer descendente de Sem, qualquer descendente de Sem, qualquer semita, qualquer descendente de Jafé, de Cã, qualquer pessoa da face da terra poderia ter uma aliança com o Eterno. Poderia se dar em casamento. Menos essa casa, porque o marido dela, o primeiro marido dela, nunca iria morrer. Entendeu aí?
Então vamos continuar. Versículo 12. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o eterno Adonai de Sebaot, assim diz o Senhor Deus: eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair dos vossos túmulos e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Eterno, Adonai, o Soberano, o Altíssimo, Criador de todas as coisas nos céus e na terra. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas, e porei meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Eterno, o Altíssimo, disse isto e o cumpri, diz o Altíssimo. Olha só, a gente ainda vai continuar aqui no versículo 15, mas vamos lá. Pela lei, ele está falando aqui. Pela lei. Opa. Estava no versículo 15. Aqui. Pela lei, é possível o primeiro marido tomar aquela mulher que já esteve com o outro de volta? Não é possível. É possível ela se casar novamente? Não é possível. Então aqui ela estava morta. Me fala onde está a tribo de Naftali hoje. Não sabe, ninguém sabe, morreu. Esparramou tão esparramado que é como se fosse um osso. Você não sabe, esse fêmur pertence a que corpo ali? Não sei. Nossa, essa falange ali, ó, esse ossinho ali, de que mão que é? Gente, é um vale de ossos secos. Assim estava a condição de Israel, espiritual, em todas as nações. Versículo 15, a palavra do Eterno veio novamente a mim dizendo, além disso, tu, filho do homem, toma uma vara e escreve nela, por Judá e pelos seus filhos, e pelos filhos de Israel, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outra vara e escreve nela, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Dá para você entender aqui no versículo 16 que são dois grupos diferentes? O primeiro grupo que ele está falando, escreve nessa vara aqui, é Judá. Por Judá, é a casa de Judá, ok? E pelos filhos de Israel, seus companheiros. Quem são os filhos de Israel ali? Tem a casa de Judá. Benjamim não estava junto. Levi também não tinha levitas junto. São os filhos de Israel, os filhos de Jacó, seus companheiros ali. Dentro de quê? Da casa de Judá. E aí tem. Então toma outra vara, ó, outra vara, é outra coisa. E escreve nela. O que é para escrever? Por José. José. Vara de Efraim. E por toda a casa de Israel e seus companheiros. Quem era a casa de Israel? As 10 tribos cortadas. Lá na época de Roboão. E aí, vem, versículo 17. E junta-os, essas duas varas. Junta-os, um ao outro, em uma só vara. E elas se tornarão uma na tua mão.
que o Eterno está profetizando isso daí? A reunificação, a reunião desse grupo. Gente, mas não é possível. Olha só, eu tô falando assim, como o pessoal de forma geral pensa, tá? Ai, mas não é possível se tornar um, porque ali o primeiro marido não vai morrer, ela já foi divorciada, não tem como voltar, porque Judá ainda vive dentro de uma aliança, ela está aliançada com o Eterno, não foi cortado. Os judeus não foram cortados da aliança mosaica, eles estão dentro daquela aliança. Eles são filhos de Abraão. Eles são descendentes de Judá. Eles estão dentro da aliança. Quem foi cortado foi o outro grupo lá rebelde. Eles que foram cortados. Depois que teve a divisão de reinos, eles foram cortados. Nós não. Como é que a gente vai se juntar com ele numa mesma vara? Me explica isso. Como que eu vou me juntar com ele na mesma vara? Não tem como. Tem sim. Olha o Eterno profetizando aí. Vamos lá. 18. E quando os filhos do teu povo falarem a ti dizendo: tu não nos mostrarás o que queres mostrar-nos com estas coisas, ou seja, com aquelas varas ali, dize-lhes: assim diz o Eterno Elohim, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Adonai Tsevaot, poderoso Criador, o Altíssimo, soberano. Assim diz: eis que eu tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e as colocarei com ele, com a vara de Judá, e farei delas uma vara, e elas serão uma na minha mão. E as varas em que tu escreveste estará na tua mão diante dos seus olhos. E dize-lhes: assim diz o Eterno Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre quem? Os pagãos, para onde eles foram, e os juntarei de todo lado e os trarei para a sua própria terra. Aleluia! E eu farei deles uma nação na terra, sobre os montes de Israel, e um rei será rei para todos eles. E eles não serão mais duas nações, nem devem ser divididos em dois reinos. Nem mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas coisas detestáveis, nem com qualquer uma das suas transgressões. Mas eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os limparei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E Davi, meu servo, será rei sobre eles, e todos eles terão um pastor. Eles também andarão nos meus juízos e observarão os meus estatutos e os cumprirão. E habitarão na terra que eu dei a Jacó, meu servo, em que vossos pais habitaram, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Além disso, eu farei um pacto de paz com eles. Será um pacto perpétuo com eles. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e colocarei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo também estará com eles. Sim, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
E os pagãos saberão que eu, o Eterno, Adonai Tsevaot, santifico a Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Amém. Irmãos, aleluia. Tem tanta coisa para falar sobre esse texto. Mas eu tenho que dar continuidade no vídeo que eu estava fazendo anterior, que eu estava falando sobre Abraão. E depois nós vamos dar sequência nesse assunto aqui, porque esse assunto faz ponte com outra coisa que eu quero falar. Porque o Eterno quer que seja esclarecido algumas coisas para os filhos de Ismael e outras coisas para os filhos de Edom. E o Eterno quer esclarecer algumas outras coisas para os descendentes de Jafé e outras coisas para os descendentes de Cã, para os filhos de Canaã e para os filhos de Misraim, e etc e tal, que precisam ser esclarecidas porque foram mal interpretadas para eles. E mesmo que eles não creiam nesses esclarecimentos, isso precisa ser dito, irmãos. Então vai na sequência dos outros vídeos que eu estava falando, mas eu precisei falar dessa palavra hoje, precisei ler essa palavra, porque por 3 dias ela está sendo... Eu tenho sido despertada de manhã. Eu tenho sido despertada todos os dias de manhã, por 3 dias, com essa palavra. E essas 10 virgens pertencem a esse grupo aqui. Porque elas são 10 e não 12. Porque elas se apresentaram como virgens, porque o Messias as considerou assim. É mais, o Messias, ele assumiu o lugar do seu pai. E ele morreu no lugar do seu pai, para transformar essa casa de ossos secos em divorciada, para que ela pudesse contrair um casamento novamente. Essa divorciada em viúva, ela se transformou em viúva. A divorciada virou viúva. Porque o filho, que é um com o pai, assumiu o lugar dele e morreu. E ela se transformou em viúva. Para quê? Para se casar novamente, irmãos. Vocês estão entendendo a profundidade? Por isso, os primeiros cristãos, eles não se importavam em morrer queimados. Eles não se importavam em morrer destroçados por leões. Eles não se importavam em morrer crucificados, porque eles eram esses ossos secos. Eles haviam sido cortados. Eles haviam sido esparramados entre os pagãos. E os pagãos viram, porque os pagãos não conheciam nem a aliança de Abraão, quanto mais a aliança do Monte Sinai, quanto mais a lei. Eles não tinham esse conhecimento. Agora, quem sabia que nunca mais poderia voltar a se relacionar com o Eterno de maneira livre, sem causar abominação, sem causar abominação. Eles, esta casa, que era esse vale de ossos secos, esparramado entre todos os pagãos. E quando o Messias ascendeu aos céus para sentar
junto com o Pai, ele deixou o seu Espírito, o Espírito Santo, e este sopro do Espírito reviveu esses ossos secos. Então, meus amados irmãos, depois, estou dando um panorama geral, estou falando, irmãos, mas depois a gente vai estudar isso certinho, passagem por passagem, porque vocês têm que ser como os bereanos, têm que ser estudiosos, têm que verificar, têm que ler, pensa a respeito. Não tem como a gente conseguir enxergar isso se a gente não medita, porque ler por ler, né, vai lá, lê. Mas a gente só consegue entender se nós meditarmos. Porque o Espírito do Altíssimo está em nosso meio e ele fala com todos aqueles que querem prestar atenção. Então, medite nas Escrituras, analise as Escrituras, leia e ouça a voz do Eterno. Ele vai te ensinar, ele vai mostrar para você ter esse entendimento. Esse é o azeite, porque a palavra ela tá aqui, está tão óbvia, todo mundo já leu isso daqui. Todo mundo já leu, gente, todo mundo já leu. Para que os nossos olhos sejam abertos, como está escrito aqui no versículo, que eu abrirei os seus olhos. Para que os olhos sejam abertos, precisa do azeite. Para que a luz possa acender a lamparina, precisa do azeite, precisa do óleo. Precisa do Espírito. Então, por favor, você que é a noiva do Cordeiro, compre azeite, e encha suas vasilhas, por favor. Procure ao Eterno enquanto se pode achar. Por favor, encha-se, pare de ficar preocupando com outras coisas, vai se encher do Espírito. Por favor. Ah, mas eu não tenho tempo. Tudo que você fizer, faça em oração. Pede pro Eterno, tá lavando uma louça, olha pro céu, Pai, enche-me do teu Espírito. Vai botar a roupa na máquina para lavar, Pai, enche o seu Espírito. Tá dirigindo, Pai, enche-me do seu Espírito. Vai levar o filho para a escola, Pai, enche-me do teu Espírito. Não me deixe enganar, fala comigo, fala comigo. É isso, meus irmãos, que o Eterno vos abençoe. Amém? Que o Eterno vos abençoe.